Queria ouvi-los a respeito deste tema, já pedindo mais uma vez para você deixar o like, para você compartilhar esse material. Você, torcedor bem informado, toma boas decisões, tá bom? É fundamental que você preste atenção no porquê que as coisas acontecem com o seu time. Bora lá, Rodrigo! Vamos lá, Massini. Bom, vocês até fizeram, enquanto eu estava aqui na Olimpíada, uma matéria explicando, né, que o Flamengo era dos poucos clubes que tinham caixa para fazer um investimento, como era na compra do terreno do estádio e tal. Eu acompanhei de lá de Paris na época e tal, o trabalho. Mas aí o que eu vou explicar agora é que essa situação, depois dos 6 meses, ou seja, até o meio do ano, ela se reverteu e ficou uma situação mais apertada financeiramente para o clube. Ah, significa que está endividado, vai quebrar e tal, não sei o que. Não é a mesma situação desses clubes que estão com uma dívidas bilionárias, né, como é o caso do Corinthians e tal. Mas é uma situação diferente do que foi a gestão do Rodolfo Landim até agora. Por quê? O caixa era isso que está aí, em torno de 200 milhões, 187 milhões. Só que desse caixa que foi usado para comprar o estádio, uma parte do Maracanã e é dividido meio a meio com o Fluminense, e isso não é nada escondido do Fluminense. O Fluminense sabe que esse dinheiro está lá e que pertence a ele metade ali, que como o Flamengo é que tem o contrato, o dinheiro fica no caixa do Flamengo. Mas tem um acordo que a divisão antes da concessão definitiva era 50%, e agora é 65% do Flamengo e 35% para o Fluminense. Esse dinheiro aí, 120 milhões, portanto, metade é do Fluminense. Né? E tem o adiantamento da Globo relacionado ao contrato do Brasileiro do ano que vem, de 2025. Só que como que foi gasto esse dinheiro? A gente vai passar ali para a próxima tela. Só com o estádio, o terreno foi 146 milhões à vista. Né? Aí, quanto que tem de caixa hoje em dia? Porque teve uma reunião de conselho essa semana, e aí o Marcelo Aguiar, que é um membro da Comissão de Finanças do Flamengo, expôs essa situação. Falou assim, olha, o Flamengo sempre trabalhou com caixa folgado, que era uma situação... O que significa um caixa folgado? É o dinheiro que você tem no banco. E a tese é de que você precisa ter 2 meses, mais ou menos, de operação dentro do caixa. Lá, dinheiro que você tem guardado, se o seu clube estiver super saudável, e nenhum do futebol brasileiro tinha essa situação, você tem lá 2 meses, se acontecer qualquer coisa, qualquer imprevisto, você tem o dinheiro para pagar 2 meses, mesmo que não entre nada. Hoje o Flamengo já não tem isso. Quanto que tem de dinheiro no caixa? Ninguém sabe. Porque a diretoria não deu essa informação. Mas você sabe que hoje tem muito menos dinheiro, pode ter zerado ou pode ter pouco dinheiro no caixa. Então, hoje o Flamengo vai operar ou com porque teve esse gasto do terreno, que foi à vista, 146 milhões, precisou ser feito e tal, só que isso não estava previsto no orçamento. Então, tem 2 coisas que estão sendo bastante questionadas no clube. Quanto que tem de dinheiro no caixa, que a diretoria não está informando, e por que não foi feita uma revisão do orçamento para você explicar qual é a real situação do clube, o que também não foi informado. Isso foi colocado numa reunião de conselho. Olha, a situação é essa, a gente tem uma questão de caixa que não está com essa folga toda, queríamos saber, e aí a questão é, o Flamengo já entrou na sua conta garantida, que ele tem uma conta com 2 bancos que ele pode pegar emprestado até 100 milhões de reais, com juros baixos, é uma operação porque o clube hoje é mais saudável. Teve que entrar nessa conta garantida? Ninguém sabe. Então, isso é um questionamento que está sendo feito por todos os grupos de oposição dentro do clube e que participaram da gestão do Landim e que você hoje não tem uma resposta. Você tem uma dúvida, uma lacuna sobre a real situação do clube, quando até hoje tinha sido tratado com extrema transparência. Né? Essa que é a discussão. Você teve vários gastos, esses gastos com o Carlos Alcaraz e o Gonzalo Plata são a prazo, mas vão pesar no ano que vem. Então, o próximo presidente vai ter que pagar essa conta, né? Assim como o do Michael e Alexandro, e você não sabe hoje qual é a situação real de quanto que você tem de dinheiro disponível, inclusive porque vai ter um projeto de estádio para tocar mais à frente. Quando teve, só para complementar, eu vou passar a palavra para vocês já darem a opinião, quando teve esse questionamento na reunião do conselho, o Rodolfo Landim pediu a palavra e disse que ia reverter a situação do caixa vendendo 1.000 cadeiras do futuro estádio para arrecadar 150 milhões de reais.
Aí surgem outros questionamentos. Isso é uma antecipação de receita, não tem aprovação ainda no Conselho Deliberativo para essa venda de cadeiras, que tem que ser feita essa aprovação, e você sequer começou a obra. Você vai vender uma cadeira do estádio que ainda a obra nem começou. Então, hoje, às vésperas da eleição, há 2, 3 meses da eleição, você tem uma situação que não aconteceu na gestão do Landim até agora, que ele sempre trabalhou com um caixa muito folgado, o clube com bastante dinheiro para operar, com exceção do período da pandemia, que foi um período de aperto financeiro que todos os clubes passaram. Não tinha, óbvio que tinha que fazer, e eles passaram muito bem. Uma coisa que eu ouvi, por exemplo, de um conselheiro que é de oposição e que entende muito das finanças, é um especialista no assunto, e que, apesar de ser de oposição, ele passou 5 anos e meio elogiando a gestão financeira do Landim. Aí ele me falou o seguinte: quem não está preocupado não está bem informado. Então, eu acho que a diretoria do Flamengo hoje precisaria ter uma maior transparência de qual é a situação real que não está sendo passada nem para o público, nem internamente no clube. Peraí, cara. Aí você me falou um negócio que me deixou aqui com a pulga, né? Não é bem uma pulga, né? E atrás da minha orelha nascem outros bichos maiores. A pulga é pequenininha, ela some aqui. Vem cá, como é que eu vou vender 1.000 cadeiras de um negócio que não tem nem projeto ainda? Não é nem obra, cara. Você não, né? Sabe aquela maquete que a gente vê, né? Sempre a gente vê aquela maquete bonitinha e tal. Não tem, não tem. Olha lá, aí, ó. O PVC Olha trouxe que belezinha a o maquete. PVC já tem, pelo menos já tem a É maquete aí, ó. impressionante. Olha só a maquete. Mostra de novo o PVC, olha que Esse bonitinho. daqui é o Mineirão. Esse aqui é o Mineirão. Então, você vai vender uma cadeira, pelo menos você mostra a maquete pro cara, né? Ó, tá aqui, vai ser aqui e tal. PVC, tô assustado com isso aí, cara, sinceramente. Não é. É claro que as pessoas ficam incomodadas, os torcedores do Flamengo às vezes ficam incomodados, e o raciocínio deles é o seguinte: vocês não têm nada a ver com isso não é problema de vocês. E que tem que ter. Gente, a nossa missão é mostrar isso para vocês. A conclusão, vocês é que vão tirar. Você não está preocupado, não, PVC? Eu estou. Não, vamos lá. Preocupação Mas tem que ter é preocupação complicado, viu? e avaliação, evidentemente. E no meio da eleição, isso se misturam as duas coisas. Eu acho que é importante dizer uma coisa. A gestão Rodolfo Landim foi uma gestão muito bem sucedida. Nos 2 mandatos, foi uma gestão muito bem sucedida. A questão, talvez, isso não significa que no final da gestão você possa gastar um dinheiro que não possa, que não exista. Eu vou sempre lembrar, não tem nada a ver com o Flamengo, mas eu me lembro sempre que no final da gestão Franco Montoro, eu morava em São Bernardo do Campo, e o Orestes Quercia foi até São Bernardo do Campo inaugurar a obra do trólebus, que era o ônibus elétrico que ligava para Santo André e depois de Santo André para São Mateus. E ele inaugurou, em outubro de 2016, ele inaugurou a obra do trólebus, que começou a funcionar em 88, que é mais ou menos o que não pode acontecer em período eleitoral. A minha dúvida um pouco, Rodrigo, assim, tem perguntas também que estão postas em relação ao estádio, de uma minoria do Conselho que é contra o estádio, ou que tem receio do estádio, que perguntam 2 questões. Uma sobre a questão viária, né? Se o Flamengo vai ter que... Já tem o estudo se vai ter que fazer uma operação viária ali, se a operação viária permitirá ter o estádio de 80 mil lugares. E a segunda é sobre as fundações, porque o terreno fica, além da despoluição, da descontaminação do terreno por ser um gasômetro, ali está mais perto do mar do que outras áreas na região central. Alguns empresários que têm negócios no centro do Rio e que dizem que construíram empreendimentos no centro do Rio, muito mais longe do mar, tiveram problemas e que levavam conchas do mar para levar para dizer, olha, não está dando para fazer a fundação, vamos gastar mais dinheiro com a fundação por causa disso. Isso estaria acontecendo. Então, vamos pegar a questão econômica, que eu não coloquei nenhum dado objetivo, né? São todas perguntas que estão sendo feitas e que o Landim pode responder perfeitamente, que está tudo mapeado no Conselho Deliberativo. Vai responder a isso. Isso pode ter, de alguma maneira, a ver,
saindo das finanças, indo para a política, com uma escolha mal feita do candidato à sucessão dele? Ou seja, se a eleição tivesse mais encaminhada, é possível achar, aí é um achômetro, que esse custo seria diferente? Olha, PVC, o que dá para a gente dizer é que a eleição está apertada. E com a eleição. E eu não sei quem está na frente, porque já vi 4, 5 pesquisas diferentes. E eu vou ser sincero aqui: pesquisa de clube de futebol eu não acredito em nenhuma, porque todas são, em geral, são pagas por um lado pelo outro, e os percentuais que elas dão são completamente diferentes. Então, o que a gente pode falar é de percepção. A eleição está apertada, não é um passeio. Então, sim, ela pode ter um impacto nessas coisas. E aí eu vou voltar aqui atrás. Sobre o que você falou, tem um monte de questionamento sobre qual o valor que você vai gastar com o Estado. Mesmo quem é a favor, que é a grande maioria do Conselho, quer saber exatamente qual vai ser o custo e quais os potenciais de aumento de custo. Você tem, inclusive, a ação da Caixa, que hoje está suspensa, mas pode voltar, que ela está questionando o valor do terreno. Você tem essa questão da descontaminação, qual que é o custo ali desse terreno, especificamente para a construção, das obras viárias, tudo isso vai ter um impacto que a gente não sabe hoje em dia. E aí você entra na outra parte, que é como que você vai pagar por isso. E aí eu estou vendo, e aí de todas as chapas, não é só a chapa do Landim, todas estão prometendo que não vai ter um efeito esportivo. Eu tenho dificuldade de acreditar nessa tese, de que não vai haver sacrifício do futebol para a construção do estádio. Eu não consigo ver de onde vai sair o dinheiro para pagar o estádio sem ter nenhum sacrifício do desempenho do futebol. Ainda nenhuma das teses até agora me convenceu disso, entendeu? De todas as correntes. Então, sobre esse aspecto, e eu não estou falando que está errado construir, não. Acho que o clube, mas eu acho que tem que haver uma sinceridade com a torcida de admitir que vai ter um impacto esportivo, sim. Eu acho que, olhando as contas, eu já conversei com diversas pessoas, eu acho que vai ter impacto. Essa é a minha visão hoje. Pode ser que me convençam ao contrário na frente. Matheus Felipe está dizendo aqui que o Flamengo não vai colocar dinheiro no estádio, serão empresas que vão bancar. Quais não empresas? Tem. Exatamente. A pergunta. Que acordo que foi feito com empresas que vão bancar? Quem que vai bancar com que ganho depois? Alguém só vai investir. Vou dar o exemplo aqui da W Torre. Ela só investe porque ela tem um lucro depois, claro, né? Ela explora alguma coisa. Se você vai ter uma empresa para explorar e é um modelo de negócio possível, você vai ter que dar alguma coisa para ela, né? Uma parte da receita e tal. Esse é um negócio. O Bernabéu, que a gente falou semana passada. O modelo que a gente falou aqui, eu acho que é um modelo plausível, de você vender uma parte, até porque isso eu já ouvi de gente dentro do Flamengo. O Flamengo tem uma vantagem em relação ao Palmeiras, que não dá para jogar no novo estádio porque tem um evento, ele tem o Maracanã. Enquanto o Palmeiras vai ter que jogar na Arena Barueri ou negociar com o Morumbi, enfim. Eles têm essa vantagem, digamos assim, dentro da operação. Eu só queria voltar aqui na questão das finanças. Não estou dizendo que a gestão final do Landim foi ruim, no sentido porque a dívida no fim do ano passado era 167 milhões de dívida líquida para um clube que ganhar 1,4 bilhão de reais. Não dá para falar que essa gestão financeira é ruim. É óbvio que ele teve uma gestão financeira boa em 90% do mandato dele. Agora, que nesse final mudou a lógica e está se gastando sem ter o conforto que tinha anteriormente, é um fato. Teve uma mudança de política. O clube tem uma capacidade de endividamento porque a dívida é muito baixa. Você não sai de um patamar de 500, 600 milhões, você sai no patamar de 167, aí você vai aumentar para 300, vai aumentar para 400. Só que você vai ter essa operação do estádio junto. Se não tivesse a questão do estádio, você até podia justificar, estou gastando um pouco mais aqui, porque a gente deu uma segurada antes e tal. Só que você tem uma perspectiva de gasto muito grande lá na frente, né? E os dados da situação real, depois de todos esses negócios, ainda não estão claras. Aí a gente colocou a questão da cativa, e essa conta garantida foi uma operação que foi feita durante a gestão Landim, que eles conseguiram uma linha de crédito muito barata, com o BRB e com o Santander, salvo engano, e que o Flamengo tem acesso quando precisa, ele tem juros baixos, não precisa ir lá, pegar naqueles bancos que são mais extorsivos, né, na cobrança de juros,
ele já pega automaticamente, ele consegue girar o caixa dele. Então, essa é uma grande vantagem, uma operação bem sucedida feita nessa atual gestão. Uma coisa eu tentei. Fala, Cristiano. Eu ia só para colocar um pouco outra questão que tem a ver com a gestão. E a gente está misturando a eleição porque não tem como não misturar. Se você está gastando mais para a eleição, por isso que eu brinquei com a história do trolebus lá de 86 do governo Montoro para o governo Quércia, que foi eleito. Montoro conseguiu o que ele queria, ele elegeu o Quércia. A gente falou durante a semana, e é um movimento que está havendo também nas chapas de oposição, que é a história do Rodrigo Dunst indicar que o Landim vai ser o CEO dele. Quer dizer, que é uma coisa que você dribla o estatuto de outra maneira do que fez Juvenal Juvencio no São Paulo. Juvenal Juvencio foi lá, calçou a cara, passou óleo de peroba na cara e foi lá dizer, não, precisa mudar o terceiro mandato para presidente, porque eu preciso ser o presidente da reforma do estádio. Tinha essa semelhança. O Juvenal falava de ser o terceiro mandato porque ele tinha que fazer a obra da reforma do Morumbi para a Copa do Mundo. E, como sabemos, a Copa do Mundo foi em Itaquera, não foi no Morumbi. Tem o caso do Grêmio também, né? O caso do Grêmio também. Com o Romildo Bolzan, né? Se o Juvenal tivesse no Estatuto do São Paulo a figura do CEO, provavelmente ele diria, não, vou deixar aqui o Carlos Miguel Haddad e o CEO seria eu. E ele seria o CEO, que é o que o Rodrigo Dunst está propondo. Ou seja, você cria uma cláusula Putin no Estatuto do Flamengo. O Putin, ora é presidente e ora é primeiro-ministro. Acabou o primeiro-ministro, volta a ser presidente. Depois volta a ser primeiro-ministro. Você vai ser presidente, depois CEO. Que também pode ser chamada de cláusula petralha, né? Porque no Atlético Paranaense, e o Atlético Paranaense, vamos deixar claro também, o Atlético Paranaense é um clube de outra dimensão, de outro tamanho, e que o Petralha, com toda a visão autoritária que ele possui, ele tem um mérito de ter criado um clube que não existia no tamanho que existe. O Marcelo Paz também, né? No Fortaleza, né? Também. E aí a gente está citando aqui exemplos que foram bem sucedidos, né? PVC da continuidade, o Marcelo Paz e o Petralha, sob o ponto de vista de gestão, a gestão continuou boa, e está citando dois exemplos que não deram certo a continuidade, né? Foi o Romildo Bolzan e o Juvenal, né? Que Exato. Fizeram dois mandatos e depois, na continuidade, eles não foram bem, né? Qual?